Capítulo 9. Descobrindo sua primeira linguagem do amor. Descobrir a primeira linguagem do amor de seu cônjuge é essencial para você manter sempre cheio o seu tanque do amor. Porém, vamos primeiramente nos certificar de que você sabe qual é a sua própria linguagem. Após conhecer as 5, palavras de afirmação, qualidade de tempo, receber presentes, formas de servir, toque físico, algumas pessoas saberão instantaneamente a primeira linguagem tanto delas como a de seus cônjuges. Outros, porém, não terão tanta facilidade. Alguns são como Bob, de Parma Heights, Ohio, que após ouvir sobre as 5 linguagens do amor disse-me: "Não sei não, estou em dúvida entre 2 dessas linguagens, não sei onde me encaixar." "Quais delas?" perguntei. "Toque físico e palavras de afirmação", respondeu Bob. "O que você entende por toque físico?" perguntei. "Bem, principalmente sexo", Bob respondeu. Procurei sondá-lo um pouco mais, por intermédio de mais perguntas. "Você não aprecia quando sua esposa passa a mão em seu cabelo, faz uma massagem em suas costas, dá-lhe beijos e abraços, mesmo fora da relação sexual?" "Eu gosto disso tudo e jamais rejeito isso. Porém, o mais importante para mim é a relação sexual. Só assim sinto que minha esposa realmente me ama." Mudando do toque físico para palavras de afirmação, perguntei: "Quando você diz que palavras de afirmação também são importantes, a quais se refere?" "A palavras positivas. Quando ela diz que estou bem arrumado e sou um profissional competente, quando ela expressa apreciação pelas coisas que faço em casa, quando elogia o tempo que fico com as crianças, quando diz que me ama, todas essas coisas são realmente importantes para mim." "Você costumava ouvir esse tipo de elogio de seus pais em sua infância e juventude?" "Raramente", Bob respondeu. "O que eu sempre ouvia de meus pais eram críticas ou cobranças. Pensando bem, acho que essa foi a primeira coisa que me atraiu em Carol. Ela sempre me dizia palavras de afirmação." Deixe-me perguntar-lhe mais uma coisa. Se Carol supre suas necessidades, ou seja, se os dois tiverem relações sexuais de alta qualidade todas as vezes que você desejar, mas por outro lado ela o criticar e fizer uma série de cobranças e, algumas vezes, até o desprezar perante amigos, você acha que ainda se sentiria amado por ela? Acho que não. Sentir-me-ia traído, profundamente magoado e deprimido. Então lhe disse: "Bob, acho que sua primeira linguagem do amor é palavras de afirmação. Relações sexuais são extremamente importantes para você e seu senso de intimidade com Carol. Porém, as palavras de afirmação que ela lhe diz são mais necessárias para sua parte emocional. Veja bem, se ela fosse verbalmente crítica o tempo todo, chegaria uma hora em que você não teria mais desejo de ter relações com ela, porque estaria muito magoado." Bob cometeu um erro comum a muitos outros: assumir que o toque físico é a sua primeira linguagem do amor, devido ao intenso desejo por sexo que possui. Para o homem, o prazer sexual tem base física, ou seja, as relações sexuais são estimuladas pela formação das células dos espermas e do fluido nos canais seminais. Quando eles estão cheios, há um impulso para liberá-los. Portanto, o desejo sexual masculino tem raiz fisiológica. A maioria dos problemas sexuais no casamento tem pouco a ver com técnicas físicas, mas tudo a ver com o suprimento das necessidades emocionais. Para a mulher, entretanto, o desejo pelo sexo baseia-se nas emoções e não na fisiologia. Não há alguma base física que a motive e impulsione para ter relações sexuais. O prazer feminino tem sua motivação no emocional. Se ela se sentir amada, admirada e apreciada por seu marido, então terá o desejo de ter intimidade com ele. Porém, sem a proximidade emocional, ela terá pouco desejo físico. Devido ao fato do homem possuir impulsos físicos a serem liberados em bases regulares, ele automaticamente assume que essa é sua primeira linguagem do amor. Mas, se ele não aprecia toques físicos em outros momentos que não no interlúdio sexual, essa é uma grande indicação de que o toque físico não seja a sua primeira linguagem do amor.
O desejo sexual é muito diferente de suas necessidades emocionais de ser amado. E isso não significa que a relação sexual não seja importante para ele, é extremamente necessária, mas apenas o relacionamento sexual não suprirá sua necessidade de ser amado. Sua esposa, da mesma forma, deverá aprender a falar sua primeira linguagem do amor. Quando a esposa fala a primeira linguagem do amor do marido e enche assim seu tanque do amor, e ele fala a primeira linguagem do amor dela, de forma que seu tanque do amor também esteja cheio, o fator sexual desse relacionamento ocorrerá de forma automática. A maioria dos problemas sexuais no casamento tem pouco a ver com técnicas físicas, mas tudo a ver com o suprimento das necessidades emocionais. Após conversarmos mais um pouco, Bob refletiu e disse: acho que o senhor está certo. Palavras de afirmação é definitivamente minha primeira linguagem do amor. Quando ela é ríspida e crítica comigo, minha tendência é me afastar sexualmente dela e fantasiar com outra mulher. Mas quando ela diz que me admira e gosta de mim, meus desejos sexuais automaticamente se voltam para ela. Bob fizera ali, em nossa breve conversa, uma descoberta muito significativa. Qual é a sua primeira linguagem do amor? O que faz com que você se sinta mais amado por seu cônjuge? O que você mais deseja? Se a resposta a essas perguntas não surge imediatamente em sua cabeça, talvez eu o possa ajudar a dar uma olhada na utilização negativa das linguagens do amor. O que seu cônjuge faz, ou diz, ou deixa de expressar ou realizar que mais o magoa? Se, por exemplo, o que mais o aborreça forem críticas e julgamentos, então talvez sua linguagem do amor seja palavras de afirmação. Se a sua primeira linguagem do amor for usada de forma negativa por seu cônjuge, ou seja, se ele realizar exatamente o contrário daquilo que deveria fazer para encher seu tanque do amor, então aquela atitude machucará mais do que a outra pessoa, pois além de negligenciar o fato de falar sua primeira linguagem, utiliza-a como uma faca para feri-lo. Lembro-me de Mary, em Kitchener, Ontário, quando me disse: Dr. Chapman, o que mais me fere é Ron, meu marido, nunca levantar uma palha para me ajudar em casa. Ele assiste televisão enquanto realizo todo o trabalho. Não entendo como pode fazer isso se diz que me ama. O fato dela ficar tão magoada por Ron não a ajudar com as coisas da casa era a chave para se perceber sua primeira linguagem do amor, formas de servir. Se você fica muito triste porque faz muito tempo que seu cônjuge não lhe dá um presente, então talvez sua primeira linguagem do amor seja receber presentes. Se sua maior dor é proveniente de que seu cônjuge raramente lhe dedica um momento de atenção, então qualidade de tempo é sua primeira linguagem do amor. Outra forma de se descobrir sua primeira linguagem do amor é olhar para o passado do seu casamento e perguntar: o que eu mais solicitei de meu cônjuge? Aquilo que você mais requisitou é, possivelmente, algo que faz parte de sua linguagem do amor. Tais solicitações, que provavelmente foram interpretadas por seu cônjuge como superficiais, são, no entanto, tentativas de assegurar o amor dele para com você. Elizabeth, que mora em Maryville, Indiana, utilizou-se dessa forma para descobrir sua primeira linguagem do amor. Ela partilhou comigo ao final de uma sessão do seminário. Ao olhar para trás, aos 10 anos de meu casamento e perguntar a mim mesma o que mais solicitei de Peter, minha linguagem do amor tornou-se óbvia. Tenho, quase sempre, requisitado dele qualidade de tempo. Repetidamente sugiro que façamos um piquenique, passemos um fim de semana na praia, desliguemos a televisão e conversemos por pelo menos 1 hora. Caminhemos juntos e assim por diante. Sinto-me negligenciada e mal amada porque ele raramente aceita minhas propostas. Tenho recebido lindos presentes em meu aniversário e em ocasiões especiais, e Peter não entende por que não tenho demonstrado mais entusiasmo com eles. Fez uma pequena pausa e continuou. Durante seu seminário, surgiu uma luz no fim do túnel e nós dois percebemos isso. Durante o intervalo, meu marido pediu-me perdão por, durante todos estes anos, ter sido tão duro e resistente às minhas solicitações. Ele prometeu que as coisas serão diferentes daqui para frente, e eu acredito que sim. Outra forma para seu cônjuge descobrir sua primeira linguagem do amor é observando o que você faz e diz para expressar amor a ele.
Há grandes chances de que o que realiza por ele ou ela seja exatamente aquilo que gostaria que ele ou ela fizesse por você. Se porventura constantemente se utiliza de formas de servir para com seu cônjuge, talvez, nem sempre, essa seja a sua linguagem do amor. Se palavras de afirmação fazem com que você se sinta amado, há grandes chances de que as utilize para transmitir amor ao seu cônjuge. Portanto, você pode descobrir sua própria linguagem do amor ao perguntar-se: como, de forma consciente, expresso amor a meu cônjuge? Mas, lembre-se de que essa é apenas uma possível dica para se descobrir sua linguagem do amor, não é um indicador infalível. Por exemplo, um marido que aprendeu com seu pai a expressar amor à esposa através de presentes, faz isso por seguir os passos de seu pai. No entanto, receber presentes talvez não seja sua primeira linguagem. Ele simplesmente faz o que via seu pai praticar. Dê uma parada e escreva em um papel o que, em sua opinião, é sua linguagem do amor. Depois, aliste as outras 4 em ordem de importância. São 3 as sugestões para se descobrir a primeira linguagem do amor. 1. O que seu cônjuge faz ou deixa de realizar que mais o magoa? O oposto a isso é, provavelmente, sua linguagem do amor. 2. O que você mais solicita de seu cônjuge? Aquilo que mais requisita dele é provavelmente o que faz você sentir-se mais amada. 3. Qual a forma mais frequente de você expressar amor a seu cônjuge? Essa pode ser uma indicação de que, através da mesma, também se sentiria amado. Ao utilizar estas 3 indicações, provavelmente será possível descobrir sua primeira linguagem do amor. Se ficar em dúvida entre 2 delas e achar que qualquer uma poderia ser a sua, existe a possibilidade de você ser bilíngue. Desta forma, as coisas ficam mais fáceis para seu cônjuge. Agora, ele tem 2 escolhas em que ambas lhe comunicarão amor de forma mais profunda. 2 tipos de pessoa terão dificuldade em descobrir suas primeiras linguagens do amor. A primeira delas é a que mantém seu tanque do amor cheio durante longo tempo. O cônjuge expressa seu amor através de várias formas e ele não tem certeza sobre qual delas faz com que se sinta mais amado. Ele simplesmente sabe que é amado. O segundo tipo é aquele cujo tanque do amor está vazio há tanto tempo e não se lembra mais o que o faz sentir-se amado. Em ambos os casos, se voltarem à época em que se apaixonaram e perguntarem-se a si mesmos: o que me atraía nele ou nela naquela época? O que ele ou ela fazia ou dizia que me motivava a querer ficar ao seu lado? Se você conseguir cavalcar essas reminiscências, obterá uma ideia de qual seja sua primeira linguagem do amor. Outro método seria o de perguntar-se a si mesmo: que tipo de esposo ou esposa seria melhor para mim? Se fosse possível ter um cônjuge perfeito, como ele seria? A imagem que você projetar do parceiro ideal pode lhe dar alguma dica de qual seja sua primeira linguagem do amor. Depois disso tudo, gostaria de sugerir que gastasse um pouco de tempo e escrevesse a respeito de qual você acha ser sua primeira linguagem do amor. Depois, aliste as outras 4, em ordem de importância. Registre também qual, em sua opinião, é a primeira linguagem do amor de seu cônjuge. Se desejar, relacione também as outras 4 em ordem de importância. Sente-se com seu parceiro e conversem sobre qual, em sua opinião, é a primeira linguagem do amor dele. Daí, digam um ao outro quais vocês acham ser suas próprias linguagens do amor. Uma vez que tenham compartilhado essas informações, sugiro que brinquem 3 vezes por semana um jogo chamado Checagem de Tanque. Divirtam-se da seguinte maneira: ao chegarem em casa, perguntem um ao outro: em uma escala de 0 a 10, como está seu tanque do amor hoje à noite? 0 significa vazio e 10 quer dizer cheio até a boca e não há mais como colocar algo. Faça uma leitura em seu próprio tanque do amor: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Seu cônjuge então deverá perguntar: o que farei para ajudar a enchê-lo? E aí você faz a sugestão, algo que gostaria que seu parceiro fizesse ou dissesse naquela noite. E o melhor que puder, ele deverá atender sua solicitação.
Depois, invertam a situação e repitam o mesmo esquema de forma que ambos tenham oportunidade de ler as condições de cada tanque do amor e fazer sugestões de como enchê-lo. Se jogarem assim durante 3 semanas, ficarão motivados a continuar, de maneira informal, esta sincera e prática forma de expressar amor. Um marido me disse: "Não gostei da brincadeira do tanque do amor. Eu o joguei com minha esposa. Cheguei em casa e perguntei a ela em que ponto, em uma escala de 0 a 10, achava-se o tanque dela naquela noite. Ela respondeu que em torno de 7. Daí, perguntei-lhe de que forma eu poderia ajudar para que ele enchesse mais um pouco. Sabe o que ela me respondeu? A melhor coisa que você poderia fazer para mim esta noite era lavar a roupa. E ele mesmo concluiu: amor e roupa para lavar não dá para entender. Então eu lhe disse: o problema é exatamente esse. Você não entende a linguagem do amor de sua esposa. Qual é a sua? Sem pestanejar, ele disse: toque físico e especialmente no campo sexual do casamento. Então escute bem o que eu vou lhe dizer. O amor que você desfruta quando sua esposa o ama através do toque físico é o mesmo que ela sente quando lhe pede para lavar a roupa. Então ela pode trazer toda a roupa que tiver que eu lavo já. Lavo roupa todas as noites se isso fizer com que ela se sinta tão bem, ele gritou. Se por acaso você ainda não descobriu sua primeira linguagem do amor, faça anotações das vezes em que jogaram checagem do tanque. Quando seu cônjuge lhe perguntar o que ele poderá fazer para encher seu tanque do amor, sua sugestão provavelmente será uma indicação de sua primeira linguagem do amor. Suas solicitações poderão ser provenientes de qualquer uma das 5 linguagens, mas a maior parte delas possivelmente virá de sua primeira linguagem do amor. Talvez alguns de vocês estejam, a esta altura, pensando que um casal de Zion, Illinois, Raymond e Ellen, me disse: Dr. Chapman, tudo isso parece muito lindo, mas o que fazer se a primeira linguagem de nosso cônjuge for uma que não seja natural a nós? Falarei sobre isso no capítulo 10. Capítulo 10. Amar é um ato de escolha. Como falaremos a linguagem do amor um do outro quando nossos corações estão cheios de mágoa, raiva e ressentimento por fracassos anteriores? A resposta a esta pergunta encontra-se na essência de nossa humanidade. Somos criaturas que fazemos escolhas. Isso significa que temos a capacidade de tomar decisões erradas, o que todos nós já fizemos. Já criticamos pessoas e situações e magoamos muita gente. Não nos orgulhamos dessas escolhas, apesar de, no momento, termos justificativas para tê-las feito. Mas atitudes realizadas no passado não implicam que devamos tornar a fazê-las no futuro. Ao invés disso, podemos dizer: desculpe, eu sei que lhe magoei, mas quero mudar minha atitude. Desejo amá-la ou em sua linguagem, quero suprir suas necessidades. Tenho visto casamentos que estavam à beira do divórcio serem resgatados após o casal tomar a decisão de se amarem na linguagem um do outro. O amor não apaga o passado, mas altera o futuro. Quando escolhemos expressar nosso amor de forma mais ativa e utilizamos para isso a primeira linguagem de nosso cônjuge, criamos um clima emocional que pode curar as feridas dos conflitos e fracassos de nosso passado. Brent estava em meu escritório. Parecia uma estátua sem sentimentos. Ele fora até lá não por iniciativa própria, mas a meu pedido. Uma semana antes, sua esposa Beck sentara-se na mesma poltrona onde ele estava e chorara descontroladamente. Entre um soluço e outro, ela conseguiu me contar que ele lhe dissera não mais a amar e tomara a decisão de ir embora. Ela estava arrasada. Quando conseguiu se controlar, ela disse: trabalhamos tanto nestes últimos 3 anos, sei que não gastamos juntos o mesmo tempo que costumávamos, mas achei que batalhávamos com o mesmo objetivo em mente. Não aceito que ele me diga estas coisas. Ele sempre foi muito bom e carinhoso. É um ótimo pai. Como é que ele pode fazer isso conosco? Ouvi enquanto ela descreveu seus 12 anos de matrimônio. A mesma história que já se repetiu tantas e tantas vezes. Tiveram um namoro muito curtido e casaram-se muito apaixonados.
Experimentaram uma adaptação normal nos primeiros anos do casamento e também perseguiram o sonho americano. Após um determinado período, a nuvem da paixão dissipou-se, mas eles não aprenderam o suficiente para falar a primeira linguagem do amor um do outro. Ela vivia nos últimos anos com o tanque do amor apenas pela metade, mas recebia expressões de amor suficientes, a fim de pensar que tudo estava bem. Porém, o tanque do amor de Brent estava vazio. Eu disse a Beck que conversaria com Brent. Liguei para ele e falei: "Como você sabe, Beck esteve em meu consultório e contou-me o esforço que ela está fazendo para salvar o casamento de vocês. Gostaria de ajudá-la, mas para isso preciso saber o que você pensa a respeito." Brent concordou sem a menor hesitação e agora encontrava-se sentado à minha frente. Sua aparência externa era exatamente o oposto da de Beck. Ela havia chorado descontroladamente, mas ele estava inabalável. A impressão que eu tive dele é que havia chorado há semanas ou meses atrás e agora existia uma dor interior. A história que Brent contou confirmou minhas suspeitas. Eu simplesmente não a amo mais, e isso já ocorre há muito tempo. Não gostaria de magoá-la, mas não há mais proximidade entre nós. Nosso relacionamento esvaziou-se. Não tenho mais prazer com a companhia dela. Não tenho mais sentimento algum por ela. Brent pensava e sentia o que centenas de maridos imaginam através dos anos. A famosa frase "não a amo mais", slogan mental que tem fornecido liberdade emocional para que muitos esposos procurem envolver-se com outras mulheres. O mesmo ocorre com esposas que se utilizam da mesma desculpa. Entendi Brent, porque eu já passara por aquela situação. Milhares de esposos e esposas também já enfrentaram isso. O vazio emocional, querem fazer a coisa certa, não desejam machucar alguém, mas, devido às carências emocionais, sentem-se compelidos a buscar o amor fora do matrimônio. Felizmente, ainda nos primeiros anos de casamento, descobri a diferença entre paixão e necessidade emocional de sentir-se amado. A maior parte de nossa sociedade ainda não descobriu essa diferença. Os filmes, as novelas, as revistas e os livros românticos unificaram esses dois tipos de amor para aumentar nossa confusão. No entanto, eles são completamente diferentes. A experiência do apaixonar-se, estudada no capítulo 3, está a nível dos instintos. Não é premeditada. Simplesmente acontece em um contexto normal do relacionamento entre o macho e a fêmea. Pode ser fomentado ou abafado, mas não surge com base em uma escolha consciente. É de vivência curta, em geral 2 anos ou menos, e parece servir à humanidade com a mesma função da chamada para o acasalamento dos gansos selvagens. A paixão supre, temporariamente, a carência emocional do amor. Passa-nos a sensação de que alguém se preocupa conosco, admira-nos e aprecia-nos. Nossas emoções enlevam-se por pensarmos que ocupamos o primeiro lugar na vida de alguém e que ele ou ela está disposto a dedicar tempo e energia exclusivamente ao nosso relacionamento. Por um curto período, ou por quanto tempo durar, nossa necessidade emocional por amor está suprida. Nosso tanque está cheio, podemos conquistar o mundo, nada é impossível. Para muitos, essa é a primeira vez em que o tanque emocional fica cheio, e isso leva à euforia. Suprir a necessidade de amor de minha esposa é uma escolha que faço a cada dia. Se eu sei qual é a sua primeira linguagem do amor e escolho utilizá-la, suas mais profundas necessidades emocionais serão supridas e ela se sentirá segura em meu amor. Em tempo, no entanto, descemos das alturas para o mundo real. Se nosso cônjuge aprendeu a falar nossa primeira linguagem do amor, nossa necessidade de sermos amados continuará a ser satisfeita. Se por outro lado, ele ou ela não fala nossa linguagem, nosso tanque aos poucos secará e deixaremos de nos sentir amados. Suprir essa necessidade de nosso cônjuge é definitivamente uma decisão. Se eu aprender a linguagem do amor emocional de minha esposa e falá-la frequentemente, minha esposa continuará a sentir-se amada. Quando a paixão terminar, isto quase não será percebido por ela, pois seu tanque emocional será sempre preenchido. No entanto, se eu não compreender sua primeira linguagem ou optar por não utilizá-la, quando ela colocar os pés no chão, terá os anseios naturais de quem não possui as carências emocionais supridas.
Em razão de viver alguns anos com o tanque do amor vazio, talvez venha a apaixonar-se novamente por outra pessoa, e o ciclo outra vez se repetirá. Suprir a necessidade de amor de minha esposa é uma escolha que faço a cada dia. Se eu sei qual é sua primeira linguagem do amor e escolho utilizá-la, suas mais profundas necessidades emocionais serão supridas e ela se sentirá segura em meu amor. Se ela fizer o mesmo comigo, minhas necessidades emocionais serão supridas e nós dois viveremos com os tanques cheios. Em estado de contentamento emocional, ambos conseguiremos canalizar nossas energias criativas para vários projetos de vida e, ao mesmo tempo, manteremos nosso casamento excitante e em processo de crescimento. Com estas coisas em mente, olhei para a face empedernida de Brent e imaginei se eu conseguiria ajudá-lo. Pensei se ele já não se apaixonara por outra pessoa. Em caso afirmativo, se estaria no início ou no ápice da paixão. Poucos homens que estejam com seus tanques do amor vazios abandonam seus casamentos quando têm perspectivas de ver aquela necessidade suprida em outra fonte, sem precisar abandonar a família. Brent foi honesto e revelou-me que se apaixonara por alguém há vários meses. Disse-me, no entanto, que aquele sentimento iria embora e tinha esperanças de resolver tudo com sua esposa. Mas o relacionamento em casa piorou e seu amor pela outra mulher só aumentava. Ele já não conseguia viver sem seu novo amor. Interessei-me por Brent e pelo dilema que enfrentava. Ele, sinceramente, não desejava magoar sua esposa e filhos, mas, por outro lado, achava que merecia ser feliz. Eu lhe passei as estatísticas sobre os segundos casamentos, 60% terminam em divórcio. Ficou surpreso em ouvir aquilo, mas estava convencido de que isso não aconteceria com ele. Disse-lhe também sobre os efeitos do divórcio nos filhos, mas estava certo de que sempre seria um bom pai para seus filhos e logo superariam o trauma da separação. Conversei com Brent sobre os assuntos deste livro e expliquei a diferença entre a experiência de se apaixonar e a necessidade profunda de sentir-se amado. Transmiti-lhe as 5 linguagens do amor e desafiei-o a dar mais uma chance ao seu casamento. Eu sabia que meu enfoque racional e intelectual do matrimônio, comparados com os picos emocionais que ele experimentava, eram como uma pistola de água comparada a uma arma automática de verdade. Brent agradeceu minha preocupação e pediu que eu fizesse o possível para ajudar Becky. Naquele momento, ele afirmou que não via esperança alguma para seu casamento. Um mês mais tarde, recebi um telefonema de Brent. Ele disse que gostaria de conversar comigo novamente. Desta vez, ao entrar em meu escritório, ele estava visivelmente perturbado. Não era mais o homem calmo e controlado que eu vira anteriormente. Sua amante começava a descer das nuvens e a observar coisas que não apreciava em Brent. Ela se esquivava do relacionamento sexual e ele estava desesperado. Lágrimas vertiam de seus olhos. Ele disse-me o quanto ela significava para ele e o quanto estava sendo insuportável passar por aquela rejeição. Ouvi condoído sua história durante 1 hora inteirinha, até que ele pediu meu conselho. Disse-lhe que compreendia seu sofrimento e a dor emocional que ele experimentava era natural de uma perda, e aquele tipo de sofrimento não passava da noite para o dia. Expliquei-lhe também que aquela experiência era inevitável. Lembrei-lhe da natureza temporária da paixão e que cedo ou tarde ela despencasse das alturas para o mundo real. Alguns passam por isso até antes do casamento, outros após. Ele concordou que era melhor agora do que mais tarde. Aproveitei a oportunidade para sugerir que talvez aquela crise fosse uma boa oportunidade para que ele e sua esposa fizessem um aconselhamento conjugal. Eu o lembrei de que o amor emocional verdadeiro e duradouro é uma escolha, e este poderia renascer se ele e sua esposa aprendessem a amar um ao outro na linguagem certa de cada um. Ele concordou em ter o aconselhamento conjugal, e 9 meses mais tarde, Brent e Becky deixaram meu escritório com um matrimônio renovado. Quando, há 3 anos, vi Brent, ele contou-me que seu casamento ia muito bem e agradeceu-me novamente por tê-lo ajudado naquela fase tão crucial de sua vida. Disse-me que a dor pela perda do outro amor durou ainda uns 2 anos. Depois, sorriu e disse: "Meu tanque nunca esteve tão cheio e Becky é a mulher mais feliz que o Senhor já conheceu."
Ainda bem que Brent foi beneficiado por aquilo que chamo de desequilíbrio da paixão. As coisas são assim mesmo. Dificilmente uma pessoa apaixona-se no mesmo dia que a outra e quase nunca desapaixonam-se juntas também. Não é necessário sermos cientistas sociais para chegarmos a tal conclusão. Basta ouvirmos as músicas sertanejas. Neste caso específico, a amante de Brent desapaixonou-se em tempo muito oportuno. Nos 9 meses em que aconselhei Brent e Beck, trabalhamos com vários conflitos que eles jamais haviam parado para resolver. A chave, porém, para o renascer daquele casamento foi a descoberta da primeira linguagem do amor um do outro e a escolha de aprender a falá-la frequentemente. Quando determinada atitude não é espontânea em você, torna-se uma expressão de amor muito maior. Deixe-me voltar à pergunta que levantei no capítulo 9. O que fazer se a primeira linguagem de nosso cônjuge não for algo natural a nós? Sempre me fazem essa pergunta em meus seminários, e a minha resposta é: e que problema haverá nisso? A linguagem do amor de minha esposa é formas de servir. Uma das coisas que sempre faço para ela como expressão de meu amor é passar o aspirador na casa. Vocês acham que fazer isso é algo natural para mim? Minha mãe costumava mandar que eu limpasse a nossa residência. Durante o tempo todo de escola, até o final do colegial, eu não podia ir jogar bola aos sábados enquanto não terminasse de limpar a casa toda. Naquela época eu dizia para mim mesmo: quando eu me casar, nunca mais vou tocar em um aspirador, vou arrumar uma esposa que faça isso. Hoje, no entanto, limpo nossa casa e faço-o frequentemente. Existe somente uma razão para isso: amor. Por dinheiro algum eu limparia qualquer outra residência, mas faço o que faço por amor. Daí conclui-se que, quando você precisa fazer algo que não é natural para si, essa expressão de amor torna-se muito maior e mais significativa. Minha esposa sabe que, quando limpo a casa, aquilo é nada menos que 100% do mais puro e genuíno amor, e realmente assumo o crédito disso. Alguém pode chegar e dizer o seguinte: mas Dr. Chapman, isso é diferente. Eu sei que a primeira linguagem de meu cônjuge é o toque físico, mas eu não estou acostumado a isso. Nunca vi meus pais se abraçarem e eles também nunca me afagaram. Eu não sei nem como começar. O que eu faço? Minha resposta é a seguinte: você tem 2 mãos? Consegue colocá-las juntas? Ótimo! Agora imagine que seu cônjuge esteja no meio do círculo formado por seus braços. Puxe-o ou a até você. Aposto que se abraçá-lo 3.000 vezes, ficará mais confortável continuar a fazê-lo. Mas conforto não é a questão. Falamos sobre amor, algo que se faz para outra pessoa e não para nós mesmos. A maioria de nós faz, diariamente, muitas coisas que não são naturais. Para alguns, o próprio levantar pela manhã já é algo difícil. Porém, lutamos contra nossos sentimentos e saímos da cama. Por quê? Acreditamos que algo naquele dia compensará aquele sacrifício. E normalmente, antes que o dia termine, sentimos-nos bem por termos tomado aquela decisão. Nossas ações precedem nossas emoções. O mesmo ocorre com o amor. Descobrimos a primeira linguagem do amor de nosso cônjuge e tomamos a decisão de aprender a falá-la, quer ela nos seja natural ou não. Não reivindicamos sentimentos ardentes e delirantes. Simplesmente escolhemos fazê-lo para o bem daquele ou a quem amamos. Desejamos suprir as necessidades emocionais de nosso cônjuge e dispomos-nos a falar sua linguagem do amor. Com isso, seu tanque do amor enche-se e há chances de que a recíproca também ocorra, de forma que ele também fale a nossa primeira linguagem. Nesse processo, nossas emoções retornam e nosso tanque do amor começa a encher. Amar é uma decisão, e cada cônjuge pode iniciar esse processo hoje mesmo.